Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Apresentaremos, a partir de agora, algumas videoaulas para relembrar aspectos fundamentais no quesito diagnóstico. Diagnóstico é um tema fundamental, essencial dentro da medicina chinesa, é aquilo que fará a diferença entre um tratamento comum e um tratamento com resultados sensacionais. O paciente apresenta algum tipo de manifestação, no caso da medicina chinesa, uma alteração energética, e nós precisamos, através de métodos, coletar sinais e sintomas, para a partir de então, compararmos com padrões já conhecidos de alterações em determinados segmentos. Então, a partir da coleta de dados, esse paciente ou essa manifestação será classificada em algum tipo de padrão. Para isso, selecionaremos alguns tópicos de interesse a serem relembrados e faremos de maneira fragmentada em alguns videoaulas, em alguns encontros virtuais. Nas nossas aulas práticas, mostraremos com maiores detalhes aquilo que for de maior importância. Venham comigo e acompanhem o raciocínio. A partir de agora, apresentaremos uma sequência de assuntos relacionadas ao diagnóstico em medicina chinesa. Nesse momento, faremos uma visão panorâmica a respeito desse tema. Para se chegar ao diagnóstico energético, que é a nossa intenção, é a nossa finalidade, nós temos um caminho a percorrer. E as ferramentas utilizadas para se chegar ao diagnóstico se denominam semiologia ou propedêutica. Semiologia ou propedêutica. São as ferramentas utilizadas para a avaliação do paciente. São os métodos que utilizaremos para chegar à nossa finalidade. O exame clínico é essa ferramenta. É aquele exame que se faz na presença do paciente. E aqui já se faz necessário um primeiro comentário, uma primeira observação. É possível se avaliar um paciente à distância? Sim. Entretanto, faltarão subsídios para se chegar a um diagnóstico em toda a sua plenitude. De maneira que, não havendo outra possibilidade, nós até conseguimos, vamos supor, orientar um colega, um terapeuta que esteja em outro estado e esteja encontrando dificuldades. Nós podemos, eventualmente, atender aquele nosso paciente à distância que apresenta algum tipo de manifestação ou agravamento de algo que nós já estejamos tratando, e por que não prescrever algum tipo de fitoterápico ou de erva medicinal. Mas, via de regra, em 99% das vezes, é necessária a presença do paciente. O exame clínico é composto por duas etapas de igual importância. A anamnese é aquele momento em que nós fazemos uma gama de perguntas acerca do paciente e da sua alteração, da sua patologia. E a segunda parte é o exame físico. Daí sim a necessidade da presença desse indivíduo. Através da anamnese e do exame físico,
nós coletamos uma série de sinais e sintomas. Esse conjunto de sinais e sintomas nós denominamos de sintomatologia. Sinais são todas aquelas características objetivas que eu vejo, que eu palpo, que eu posso mensurar. Por exemplo, a palpação do pulso. Por exemplo, a cor da pele. Sintomas são todos aqueles quesitos subjetivos que dependem da comunicação com o paciente. Aquela queixa, por exemplo, de dor de cabeça, só ele está sentindo. Nós não temos como medir de maneira objetiva. Aquela sensação de apertamento no peito, utilizando as palavras normalmente utilizadas pelo paciente. Aquele desconforto psíquico. Como mensurar isso? Então, são sintomas, são quesitos subjetivos da nossa avaliação. Então, a sintomatologia é constituída por um conjunto de manifestações objetivas e subjetivas. Em medicina chinesa, existem catalogados vários padrões de desequilíbrio. Normalmente a medicina chinesa trata dessa forma. Então nós vamos relacionar essa sintomatologia com alguma forma de padrão já conhecido, já pré-estabelecido, descrito por tratados milenares da medicina chinesa. Os exames físicos, eles complementam todo esse raciocínio. Daí a tomada do pulso, da língua, etc. E chegamos no diagnóstico. Então esse caminho percorrido, ele pode ser sintetizado aqui, olha, em 3 etapas fundamentais. O exame clínico, como vimos no slide anterior, ele é aquele momento em que nós coletamos informações. É a coleta de dados. É a captação de conhecimentos a respeito do paciente. A partir do momento em que nós temos essas informações, elas devem ser processadas. Nós devemos correlacioná-las com os padrões já conhecidos. Isso é a interpretação, o processamento dos dados. Só a partir de então é que se chega em uma conclusão. E essa conclusão é o diagnóstico, é a identificação do desequilíbrio. É em cima dele que toda a terapêutica será desenvolvida. Na primeira etapa, na anamnese, nós fazemos uma série de indagações, de questionamentos a respeito tanto do paciente quanto das manifestações que ele apresenta. Será assunto de encontros futuros. Nós destrincharemos melhor o quesito anamnese. Assim como destrincharemos também o exame físico. Aqui apenas para apresentar o assunto, nós antecipamos que o exame físico ele é constituído por uma inspeção do paciente, uma inspeção geral, pelo exame do pulso, pelo exame da língua, que são, na verdade, os principais aspectos do exame físico. Nós podemos complementar com outros exames, por exemplo, o exame do pavilhão auricular, por exemplo, com pontos de alarme, que são aqueles pontos localizados no tórax e abdômen e que correspondem a órgãos internos, à saúde dos órgãos internos
bem como outros microsistemas, por exemplo, o microsistema das mãos, microsistema dos pés, da íris e etc. Aqui você observa a distribuição desses pontos de alarme. Então, por exemplo, o ponto vasoconcepção 12, ele tem uma correlação com o estômago. Então, uma sensibilidade nesse ponto pode nos indicar problemas nesse órgão. E você observa aqui, por exemplo, a orelha de um paciente. Olha, visualmente, nós podemos perceber na região do estômago uma alteração de cor. Tudo isso são sinais que nós anotaremos e naquela fase de interpretação veremos se tem alguma importância ou não, se tem alguma correlação com as queixas do paciente ou não. Então, normalmente, o paciente chega para nosso atendimento, nós temos uma conversa inicial, buscamos o maior número de informações possível, fazemos a tomada do pulso, e essa tomada do pulso ela pode ser dividida sob 3 aspectos, que também discutiremos numa ocasião apropriada, mas um aspecto se relaciona à análise geral do paciente em termos de yin-yang. Quer dizer, esse paciente apresenta mais características yin ou mais características yang? Existe algum desequilíbrio nessa relação yin-yang? É uma primeira análise que faremos. Uma segunda análise, ela aborda em cada ponto do pulso um órgão correspondente. Então, através dessa palpação, nós teremos uma ideia da quantidade e qualidade de energia de cada Zanfu, de cada órgão e víscera. É uma segunda forma de abordagem do pulso radial. Já uma terceira forma, um terceiro aspecto, e todas são feitas praticamente simultaneamente, nós tentaremos apenas perceber o pulso do paciente, a forma do batimento, a forma da onda, e correlacionar com um dos 28 tipos patológicos de pulso catalogados. Apenas para exemplificar, se o paciente se encontra num quadro inicial de gripe, provavelmente a etiologia foi uma invasão de vento frio ou vento calor, nós teremos um pulso, um batimento mais superficial e mais amplo, dando a impressão de que o pulso está cheio. Então vocês perceberam que a partir da análise do pulso nós tiraremos uma conclusão. Por exemplo, esse paciente tem características mais yang, mais de excesso de energia. Na análise individual dos órgãos, normalmente no exemplo mencionado da gripe, o principal órgão afetado é o pulmão, intestino grosso, esse conjunto de acoplados, pulmão e intestino grosso, provavelmente estará mais cheio, porque recebeu uma invasão externa de energia. E numa terceira análise, confirmando o nosso raciocínio, esse pulso provavelmente estará cheio e amplo, e superficial. Ok? Mas isso é apenas para exemplificar esse tema, que abordaremos muito em breve. O exame da língua é bastante importante, uma vez que é um prolongamento aí de todo o tubo digestivo, é um órgão vivo, amplamente irrigado, e que reflete a saúde interna
de todo o organismo. Em cada região da língua, nós temos uma correspondência com algum tipo de órgão interno. Além das regiões da língua que podem nos indicar alguma manifestação específica, nós também analisaremos outras características. Por exemplo, o brilho, a coloração, a forma da língua. Então, todos esses dados nos trarão informações bastante relevantes. É isso, turma. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo encontro. Um grande abraço.